A quem você serve? Aos seus sentimentos, às suas dores, ao pecado? Essa é a palavra que vamos conversar um pouquinho hoje. A quem você serve? É uma reflexão que a gente precisa fazer para que a nossa vida espiritual comece a ganhar um foco necessário. Que Deus abençoe tua vida, fique por aí que a palavra vai ser uma bênção. E é isso, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, curte esse vídeo e no final manda essa mensagem para mais alguém. Deus abençoe tua vida e vamos à palavra. Glória a Deus! E aqui a gente inicia mais um momento da palavra, momento esse que vai abençoar a tua vida. O tema da nossa palavra de hoje é a quem você serve. Já parou para pensar nisso? Já parou para fazer essa reflexão na sua vida? Pois é, se não parou ainda, hoje é o dia que vamos refletir sobre esse tipo de coisa. A nossa palavra está baseada lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 10, que nos diz o seguinte: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. Sabendo que o Senhor Jesus já nos trouxe, nos fez relembrar dessa grande necessidade espiritual que temos em nossa vida, que de somente adorar a Deus. Mas a gente sabe que hoje em dia, ou talvez sempre aconteceu isso, que é de o inimigo ele lançar algumas coisas para tirar a gente do foco. Tirar a gente do foco real que a gente precisa, que é o Senhor, o nosso Deus. E algumas coisas elas acabam entrando no meio desse nosso direcionamento espiritual de servir tão somente ao Senhor. Pensando nisso, eu te pergunto hoje, a quem você tem servido? Talvez você tenha servido aos seus sentimentos. E aí isso é perigoso. Porque se você serve aos teus sentimentos, não sei se você já parou para perceber isso em você, mas teus sentimentos eles mudam de tempo em tempo. Ele não é constante, não é sempre a mesma coisa. Tanto é que tem até coisas que você gostava há alguns anos atrás que hoje você nem gosta mais. Talvez, vamos pegar um exemplo bem prático aqui, algum alimento que talvez você gostava muito há alguns anos atrás, mas hoje você já até enjoou, não quer mais aquilo. Talvez aquela roupa que você amava, hoje em dia você nem gosta mais daquela roupa. Ela está até boa para ser usada, mas você nem gosta mais daquilo. Está lá jogado no seu guarda-roupa, na sua gaveta. E com os nossos sentimentos muitas vezes são assim. Quando a gente baseia o nosso servir, a nossa adoração aos nossos sentimentos, a gente está baseando isso que é tão sério em algo que é muito passageiro e que muda sempre. Eu preciso basear a minha adoração, o meu serviço, a algo que é eterno, a algo que é firme, fixo. Eu não posso dedicar isso a algo que é tão passageiro como os meus sentimentos. Os meus sentimentos eles podem me trair, inclusive em alguns momentos, porque eu posso jurar que aquilo é extremamente bom para mim. E aí quando eu me deparo com aquilo, eu vou perceber que aquilo não é bom nada, que aquilo está só me destruindo. Mas eu achava que aquilo era maravilhoso, mas não era, nunca foi. Então eu preciso olhar para esse tipo de coisa e começar a entender que os meus sentimentos eles podem me trair. Em alguns momentos eu não posso me dedicar a esses sentimentos com uma adoração, com um serviço completo, uma atenção completa vindo da minha parte. Não! Os meus sentimentos eles precisam ser tratados por Deus, para que eles me sirvam e não eu sirva a eles, sabe? Os meus sentimentos eles vão servir para que eu me relacione com as pessoas, para que eu aprenda a lidar com as pessoas, mas eu não posso servir aos meus sentimentos. Talvez você tenha servido às suas dores, e isso é muito triste, porque as nossas dores elas nos marcam, e se a gente não souber lidar com as nossas dores, elas vão nos levar para um lugar de muita tristeza, de muita reclusão, sabe? Ou seja, quando você quer ficar sozinho, não quer saber de ninguém, porque muita gente já lhe feriu, já lhe machucou. Toma muito cuidado com as suas dores. As nossas dores elas precisam trazer ensinamento para as nossas vidas. A gente não pode deixar que as nossas dores nos tragam filosofias de vida, sabe? Coisas das quais eu vou me firmar para todo sempre. Não. As minhas dores, elas precisam me trazer aprendizado. E eu não posso ficar trazendo ela para a minha vida atual, sabe? Não, a minha dor, aquilo que eu já senti, só eu sei a dor que eu já senti. Calma, meu irmão, respira. Calma, minha irmã, respira. As tuas dores, elas fazem parte da tua história, mas são um passado. Já passaram. Sabe? É como um deserto que você vai passar pelo deserto, vai aprender as lições do deserto, mas vai sair desse deserto.
Deserto não é lugar de ninguém morar, não. É lugar só de passagem. Talvez a dor que você já sentiu na tua vida foi algo que talvez até moldou o teu caráter de alguma forma. Isso pode ter sido muito bom. Mas entenda isso hoje. Foi um momento, já passou. O aprendizado ficou, mas a dor já passou. Então não sirva às suas dores. Talvez você tenha servido ao pecado que há em você. E aí aqui a gente precisa entender e ter muita maturidade para conversar sobre isso, porque o pecado em si, a gente tem muita facilidade para pecar. A nossa carne tem muita facilidade para pecar. Para fazer o que é bom, que a gente precisa se esforçar. E aí muitas vezes as pessoas ficam se entregando e servindo aos pecados que existem nelas. Os pecados que existem em você são para ser subjugados, sabe? Para ser colocado no lugar dele. E o lugar dele é longe da tua vida. E sabe qual é o grande perigo de você servir ao seu pecado? É porque o pecado tem uma grande missão na nossa vida, que é nos afastar de Deus. E aí isso é um grande perigo. Servir ao pecado é você saber que você está se afastando de Deus. Servir às tuas vontades próprias, aquele teu ímpeto de fazer algumas coisas, que você começa a dizer, não, mas isso aqui me faz feliz. Se está te afastando de Deus, meu irmão, toma muito cuidado com isso. Porque isso não está te trazendo felicidade, está trazendo tristeza. Isso que parece ser uma felicidade agora, lá na frente vai se revelar numa grande dor e tristeza. Então toma muito cuidado. O pecado ele nos afasta de Deus e a gente precisa se afastar então do pecado. Porque tudo que a gente quer na nossa vida é nos aproximar de Deus, ficar mais pertinho de Deus, sabe? E o pecado ele tenta nos afastar, nos tirar de perto de Deus a todo custo. A curto ou a longo prazo, sabe? Levando um pouquinho só de tempo para te afastar de Deus ou um longo tempo. O pecado não tem pressa. Entenda isso. O pecado ele não tem pressa para cumprir a missão dele na tua vida, que é te afastar de Deus. Então, se afaste do pecado. Mantenha-se longe do pecado, porque ele não quer o teu bem, sabe? E o pecado ele vem do diabo e o diabo não quer o nosso bem. Então, entenda isso hoje. Afaste-se do pecado. Não sirva ao teu pecado. Mas em contraponto a isso tudo, a quem eu devo servir? A Deus. Como o próprio Jesus falou no versículo, somente a Deus servirás. Eu preciso servir a Deus por quê, Edu? Porque Deus é o único que nos ama. Ele nos ama e está cuidando da gente. Mas Ele só cuida daqueles que se aproximam dEle e que permitem esse cuidado. Deus ele não cuida de ninguém que não queira o cuidado dEle. Deus ele não é intrometido, ele não é intruso na nossa vida. Ele só entra na vida daqueles que permitem que Ele entre. Então entenda isso hoje. Toma posse dessa palavra hoje. Queira Deus na tua vida, queira servir a Deus, queira estar próximo de Deus e entender que você não é tão somente um servo, mas você se transforma um filho de Deus quando você o aceita na sua vida. Então toma posse disso e entenda isso hoje. Você precisa servir a Deus. Sirva a Deus, porque isso é a melhor escolha que a gente faz na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra faça sentido para você e que você comece a colocar ela em prática na tua vida, em nome de Jesus. E ainda quero orar por você nesse momento, amém? Pai querido, de tão grande amor e cuidado, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque hoje o Senhor nos alertou de que precisamos te servir. Porque hoje o Senhor nos alertou, Deus, de que precisamos nos afastar dos nossos sentimentos que são tão bagunçados, ó Deus, que precisamos entregar eles a Ti para que o Senhor os organize, os corrija. Não podemos servir as nossas dores, ó Deus, porque elas nos levam para um lugar de muita tristeza. Não podemos servir ao pecado, ó Deus, porque ele nos distancia do Senhor. Isso é tudo que não queremos, ó Pai. Não queremos nos distanciar do Senhor, mas queremos nos aproximar do Senhor cada dia mais e mais. Pai Santo, nós te amamos, nós te queremos em nossas vidas, nós te exaltamos, ó Deus, em nossa vida. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é grande, maravilhoso e poderoso. Obrigado por tudo, Pai. Continua conosco. Não queremos nos afastar de Ti em nenhum momento, Pai. Te declaramos isso e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe tua vida e te fortaleça cada dia mais e mais e mais.